Gênesis 43. A fome persistia e se tornava cada vez pior na terra. Quando acabou o cereal que os filhos de Israel tinham trazido do Egito, disse-lhes seu pai: voltem e comprem um pouco mais de mantimento. Mas Judá lhe respondeu: o homem nos advertiu seriamente: não me verão se o irmão de vocês não vier com vocês. Se o Senhor enviar o nosso irmão conosco, desceremos e compraremos mantimento. Mas se não enviar, não desceremos, porque o homem nos disse: não me verão se o irmão de vocês não vierem com vocês. Israel perguntou: por que me causaram este mal, contando aquele homem que tinha outro irmão? Eles responderam: o homem nos perguntou a respeito de nós e de nossa família. Ele perguntou: o pai de vocês ainda está vivo? Vocês têm outro irmão? Nós apenas respondemos às perguntas dele. Como poderíamos imaginar que ele faria essa exigência? Traga o seu irmão. Judá voltou a falar com seu pai Israel: deixem o jovem aos meus cuidados e partiremos, para que vivamos e não morramos, nem nós, nem o Senhor e nem as nossas crianças. Eu serei responsável por ele. O Senhor fará prestar contas. Se eu não o trouxer de volta e não o colocar diante da sua presença, serei culpado para sempre diante do Senhor. Mas não faça demorar mais. Se tivéssemos ido, já estaríamos de volta a estas horas. Então seu pai Israel respondeu: parece que não tenho escolha. Se tem de ser assim, assim será. Mas tratem de levar os produtos mais preciosos dessa terra. Coloquem nos sacos e levem-nos para aquele homem. Levem um pouco de bálsamo e um pouco de mel, perfumes finos e mirra, nozes de pistache e amêndoas. Leve dinheiro em dobro e devolvam o pagamento da primeira compra que foi colocado na boca dos sacos de vocês. Pode ser que o dinheiro foi colocado nos sacos por engano. Levem também o irmão de vocês e voltem àquele homem. Que Todo-Poderoso Deus lhe conceda misericórdia diante daquele homem, para que libere o seu outro irmão e deixe Benjamim voltar com vocês. Quanto a mim, se eu perder meus filhos, ficarei desolado. Então os homens pegaram os presentes, o dinheiro em dobro e a Benjamim. Desceram para o Egito e se apresentaram a José. Quando José viu que Benjamim estava com eles, disse ao administrador de sua casa: leve esses homens para sua casa, mate umas cabeças de gado e prepare tudo, porque esses homens almoçarão comigo ao meio-dia. Ele fez com que José lhe havia ordenado e levou os homens para a casa de José. Os filhos de Israel ficaram com medo quando viram que foram levados à casa de José e diziam: estamos aqui por causa do dinheiro que voltou conosco nos sacos de mantimentos. Ele quer nos acusar, tornar-nos escravos e tomar os nossos jumentos. Resolveram falar com o administrador da casa de José e disseram: por favor, Senhor, já estivemos aqui uma vez para comprar mantimento. Quando paramos numa hospedaria, abrimos o saco de mantimento e encontramos todo o dinheiro na boca de cada saco. Agora estamos aqui de novo e trouxemos de volta aquele dinheiro. Além disso, trouxemos mais dinheiro conosco para comprar mantimento. Não sabemos quem colocou o dinheiro nos sacos. Mas o administrador disse: paz esteja com vocês. Não tenham medo. O seu Deus, o Deus de seu pai, foi quem deu o precioso presente que vocês acharam nos sacos de cereais. O dinheiro de vocês chegou às minhas mãos. Então soltou Simeão e o levou até onde eles estavam. Depois os levou à casa de José. Ofereceu água para lavarem os pés e deu ração aos seus jumentos.
Então eles prepararam um presente para a chegada de José ao meio-dia, porque ficaram sabendo que iria almoçar ali. Quando José chegou, eles lhe deram um presente e inclinaram-se diante dele, com os rostos no chão. Ele queria saber como eles estavam, e em seguida perguntou: Vocês me falaram do seu pai idoso. Como ele vai? Ainda vive? Eles responderam: O seu servo, nosso pai, vai bem e ainda vive. E novamente abaixaram a cabeça e se inclinaram. José dirigiu sua atenção para o seu irmão Benjamim, filho de sua mãe, e disse: E esse irmão mais novo? É esse irmão mais novo de quem me falaram? E acrescentou: Deus conceda a graça a você, meu filho. E a essa altura não suportou mais a emoção em ver seu irmão e saiu depressa, procurando um lugar para chorar. Ele entrou em seu quarto e ali chorou. Depois lavou o rosto e saiu. Conseguiu conter suas emoções e disse: Sirvam a refeição. Serviram a eles em separado seus irmãos e dos egípcios que estavam com ele, porque os egípcios não podiam comer com os hebreus. Isso seria um sacrilégio para eles. José determinou que seus irmãos fossem colocados à mesa, diante dele por ordem de idade, do mais velho ao mais novo, e isso causou um certo espanto entre eles. Então, eles serviram a comida. A porção dada a Benjamim era 5 vezes maior do que a dos outros. Eles beberam e se alegraram com ele. Gênesis 44. José deu a seguinte ordem ao administrador de sua casa: Dê a esses homens o máximo de mantimento que eles puderem levar e ponham dinheiro de cada um na boca do saco de mantimento. Coloque a minha taça de prata na boca do saco de mantimento do filho mais novo. E ele obedeceu a todas as ordens de José. Logo de manhã, os irmãos saíram para casa levando consigo os mantimentos. Ainda não estavam muito longe da cidade, quando José disse ao administrador: Vá atrás daqueles homens. Quando os alcançar, diga: Por que vocês pagaram o bem com o mal? Por que roubaram a taça de prata que o Senhor usa para beber e que usa para fazer previsões? Vocês procederam muito mal. O administrador foi e os alcançou e disse a eles as palavras de José. Mas eles lhe responderam: Por que nosso Senhor diz essas palavras? Longe de nós, seus servos, praticar algo assim. Nós trouxemos de volta o dinheiro da terra de Canaã, que achamos na boca dos sacos de mantimento. Então por que iríamos roubar prata e ouro do seu Senhor? Pois bem, aquele dos seus servos com quem for encontrada, a taça morrerá, e o restante de nós será escravo do seu senhor. Então lhes respondeu: Concordo com a proposta de vocês. Somente aquele com quem for encontrada a taça ficará como escravo. Os outros estão livres. Trataram de cada um descarregar rapidamente o seu saco e abri-lo. O administrador examinou os sacos, começando com a carga do mais velho até o mais novo. E a taça foi encontrada no saco de mantimentos de Benjamim. Então rasgaram suas roupas, carregaram de novo os jumentos e voltaram para a cidade. José ainda estava em casa quando chegaram Judá e seus irmãos e se lançaram ao chão diante dele. José lhes perguntou: O que é que vocês fizeram? Vocês não sabiam que um homem como eu sou capaz de perceber o que acontece? Então Judá disse: O que responderemos ao nosso Senhor? O que falaremos? Como poderemos provar a nossa inocência? Deus trouxe à luz a culpa dos pecados dos seus servos. A partir de agora, somos seus escravos, tanto nós como aquele que estava com a taça de prata.
Mas ele disse: longe de mim fazer tal coisa. O homem que roubou a taça será meu escravo. Vocês, no entanto, poderão voltar para a casa de seu pai. Então Judá se aproximou de José e disse: ah, meu senhor, permita-me dizer uma palavra ao meu senhor, e não fique aborrecido com seu servo, pois o Senhor é como o próprio Faraó. Meu senhor perguntou aos seus servos: vocês têm pai e algum outro irmão? E nós respondemos ao Senhor: nosso pai já é bem idoso, e com ele ficou um filho da sua velhice, o mais novo, cujo irmão já morreu. Ele é o único filho da mesma mãe, e o pai o ama muito. Mas o Senhor disse aos seus servos: tragam o filho mais novo para que eu veja. Respondemos ao Senhor: o jovem não pode deixar o pai, senão o pai morre. Mas o Senhor disse aos seus servos: se o irmão mais novo de vocês não descer com vocês, não os irei receber. Assim voltamos para a casa do servo, meu pai, e repetimos a ele as palavras do Senhor. Então nosso pai disse: voltem e comprem um pouco de mantimento. Nós respondemos: não podemos descer sem o nosso irmão mais novo. Só iremos se ele for também. Porque o governador afirmou que não nos receberia se fôssemos sem um menino. Então nos disse o seu servo, nosso pai: vocês sabem que a minha mulher me deu 2 filhos. Um deles desapareceu. Certamente foi despedaçado por algum animal selvagem e nunca mais o vi. Se agora também levarem esse outro embora e lhe acontecer algum mal, a tristeza fará com que eu desça à sepultura. Agora, pois, se eu voltar o seu servo, o meu pai, sem levar o jovem contigo, visto que está muito apegado a ele, logo ele perceber que o jovem não está conosco, morrerá. Os seus servos seriam culpados de matar de tristeza o nosso pai. Senhor, o seu servo garantiu que seria responsável pelo jovem. Eu disse assim: se eu não trouxer o jovem de volta, serei culpado para sempre diante do meu pai. Agora peço que o Senhor fique como escravo no lugar do mais jovem, e ele volte com seus irmãos. Como poderei voltar e me encontrar com meu pai, se o jovem não for comigo? Eu não suportaria ver o sofrimento de meu pai. Gênesis 45. Então José não conseguiu mais se conter diante de todos que estavam com ele e gritou: saiam todos daqui! E ninguém ficou com ele quando José se revelou aos seus irmãos. E ele chorou tão alto que o choro podia ser ouvido pelos egípcios, bem como do palácio do faraó. Então ele disse aos seus irmãos: eu sou José, meu pai ainda está vivo? Mas os seus irmãos não puderam responder, porque ficaram assustados diante dele. Então José disse aos seus irmãos: cheguem mais perto. Quando eles se aproximaram, José continuou: eu sou José, o irmão que vocês venderam ao Egito. Agora, nada de tristeza, e não se recriminem por ter vendido para cá, porque foi para a conservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês. Porque a terra já passou por 2 anos de fome, e ainda restam 5 anos em que não haverá cultivo nem colheita. Mas Deus me enviou diante de vocês para preservar a descendência na terra e para manter a vida de vocês por meio de um grande livramento. Assim não foram vocês que mandaram para cá, mas sim Deus. Ele me fez ministro de Faraó, senhor de toda a casa e governador de toda a terra do Egito. Agora, não percam tempo. Voltem depressa a meu pai e digam-lhe: assim manda dizer o seu filho José: Deus fez de mim senhor de toda a terra do Egito. Venha para cá o quanto antes. O Senhor habitará na terra de Gozém. Assim o Senhor estará mais perto de mim. Não só o Senhor, mas também os seus filhos,
os seus netos, os seus rebanhos, o seu gado, enfim, tudo que o Senhor tem. Eu providenciarei o seu sustento, porque ainda haverá 5 anos de fome. Faça o que estou dizendo, para que não caia pobreza sobre o Senhor, sua família e tudo que é seu. Vocês estão vendo com os próprios olhos, bem como meu irmão Benjamim, que sou eu mesmo que estou falando com vocês. Anunciem ao meu pai toda a honra que tenho recebido no Egito e tudo que vocês mesmos têm visto. Apressem-se em busca do meu pai. E José abraçou seu irmão Benjamim e chorou. E, abraçando ele, Benjamim também chorou. Em seguida, José beijou cada um de seus irmãos e chorou com eles. Só então seus irmãos puderam falar com ele. Ouviu-se a seguinte notícia do palácio de Faraó: estão aqui os irmãos de José. Isso agradou Faraó e seus oficiais. Então Faraó disse a José: diga a seus irmãos, carreguem os seus animais e voltem para a terra de Canaã. Chamem o seu pai e as suas famílias e retornem para cá. Eu darei a vocês as melhores terras que há no Egito, e vocês poderão comer da fartura desta terra. Levem também carruagens da terra do Egito para trazer os seus filhos e suas mulheres, bem como seu pai. Não se preocupem com os seus bens, porque o que há de melhor no Egito será de vocês. Os filhos de Israel seguiram as instruções que receberam. José lhes deu carruagens conforme o faraó havia ordenado. Também lhes deu provisão para a viagem. Além disso, deu a cada irmão trajes de festa, mas Benjamim deu 300 moedas de prata e 5 trajes de festa. E José enviou ao seu pai 10 jumentos carregados com os melhores produtos do Egito e 10 jumentos carregados de cereais e pães e outras provisões para a viagem. E despediu os seus irmãos. Quando estavam de partida, disse-lhes: não briguem durante a viagem. Então saíram do Egito e voltaram para a terra de Canaã, a casa de seu pai, Jacó. Lá chegando, lhe disseram: José ainda vive. Ele é governador de toda a terra do Egito. O coração de Jacó quase parou. Ele não conseguia acreditar no que havia ouvido. Porém, quando lhe contaram tudo o que José lhes tinha dito, e ao ver as carruagens que José tinha mandado para levá-lo, o espírito dele ganhou nova vida. E Israel disse: não precisam falar mais nada. O meu filho José vive. Quero vê-lo antes que eu morra.